Estou contente de estar aqui com vocês nesta manhã de sábado, dedicada à literatura e à poesia. Meu nome é Luana, eu sou professora de português, né, das letras, também sou escritora. Queria agradecer também ao pessoal aqui da Casa Parque, esse lugar tão legal, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Já me contaram, todos vocês têm o livro, já me contaram que vocês já estão a par das fofocas que envolvem este livro. Sinto que não vou ter muitas revelações, mas vamos lá. Então, talvez eu conte umas coisas que vocês já sabem, tá bom? Repetidas assim, mas eu vou manter o que eu preparei, como se tivesse do zero mesmo. E aí, no final, eu vou abrir para as perguntas, mas se vocês quiserem fazer qualquer comentário ou qualquer observação durante a aula, pode interromper, levantar a mão, super de boa, tá bom? Bom, então a gente vai falar dessa poeta, que é a Sofia de Mello Briner Andressen. Olha aqui, ela toda bonitona, jovem. Ela nasceu em 1919, viveu bastante, até 2004, morreu velhinha. E ela é uma mulher muito interessante, assim, portuguesa, politizada, progressista, esquerda, do lado certo da força, lutou contra a ditadura salazarista em Portugal, é uma mulher, assim, muito voltada para o seu tempo, em termos de literatura, ela está ali no modernismo, na segunda geração do modernismo. Já vou falar disso, mas não vou falar muito disso, não. Vou falar mais de um tipo de poesia dela, do que ela queria. Deixa eu ver se eu sei usar isso. Sei. Aqui, ó, ela é mais velha. E ela... e aí tem um poema dela que chama Biografia. Bio-vida, né? Grafia, escrita. Biografia, a escrita da vida. E ela fala assim: tive amigos que morriam, amigos que partiam, outros quebravam o seu rosto contra o tempo. Odiei o que era fácil, procurei-me na luz, no mar, no vento. Bonito, né? Tem alguns elementos aqui que vão ser importantes para a gente. Esse elemento do rosto. Ai, meu Deus do céu, o rosto. O rosto é uma parte do nosso corpo que a gente não vê, né? A gente só vê se tem um espelho na nossa frente. E é uma parte, gente, vamos combinar? O nosso rosto é muito importante. É uma coisa que, não só porque os olhos podem ser, né, o espelho da alma, uma janela para a alma, etc., mas no nosso rosto está a nossa personalidade, não sei, né, toda a nossa identidade praticamente. Está certo que também nas mãos, no corpo, não tá, mas o rosto é uma transmissão assim, de emoções, cada linha do nosso rosto. Estou começando a ter cada parte, cada ruga que eu tenho é um traço da minha vida que eu vivi, cada expressão que eu faço é algo que me acontece por dentro. Então guarda isso do rosto, porque vai ser importante para esse poema. Odiei o que era fácil. Então ela não vai atrás das facilidades. A poesia dela é uma poesia super trabalhada, super buscada, super rebuscada. Não rebuscada no sentido que é cheia de firulas. Pelo contrário, é uma poesia super limpa, a gente vai falar disso. Mas é uma poesia entalhada, assim. Ela vai buscando a palavra exata para chegar no lugar exato. Já vamos ver. E a poesia dela é uma poesia, ela tem poemas lindos e livros lindos sobre praia, sobre luz, sobre mar e sobre vento. Ai, professora, por que na FUVEST não pegaram um desses? Não sei, gente. E já mudaram de ideia, tá? Porque o ano que vem vai cair outro livro dela, que é o Geografia. Então, esse livro, Cristo Cigano, é só para este ano. Depois a gente discute, a gente pode até pensar por que o pessoal resolveu mudar. Eu tenho minhas hipóteses, depois a gente conversa. Isso significa também que tem altíssima probabilidade de cair na prova, porque é só esse ano que vai ter, né? Vamos aproveitar e fazer pelo menos umas perguntas, né? Então, só que o bom é que, enfim, a gente vai ler o livro inteiro nessa aula.
Bom, aí vocês sabem já que tem essa história com aqui, ó, a foto dele novinho também para vocês já, né, ficarem imaginando. Tem umas fotos dele mais velho que ele não tá assim com boa pinta, não. Conhecem-se em Sevilha em 1958. O João Cabral, ele é um poeta diplomata, ai que bom. Então ele vivia pelo mundo, né, sendo diplomata. Ficou muito tempo na Espanha, muito identificado com a cultura espanhola, muito mergulhado na cultura espanhola. Ele tem poemas sensacionais sobre dançarinas de flamenco, sobre a cultura cigana, a cultura espanhola. E ele já era um poeta reconhecido e famoso na época em que eles dois se encontraram, bateram um papo. Não sei, gente, eu não sei. Mas o fato é que naquele papo ele falava, vou te contar uma história. E contou uma lenda para ela, que vocês conhecem, mas eu vou contar de novo. A lenda do Cristo Cachorro. E é assim, gente, cachorro. Só que cachorro em espanhol não é cachorro, tá bom? É perro, cachorro em espanhol. Mas quem que é o Cristo Cachorro e o que é essa lenda? Bom, diz a lenda conta que havia esse escultor, que é um escultor que de fato existiu. Dá para ver a escultura quando vocês forem para a Espanha, vocês vão para Andaluzia e vão lá ver o Cristo Cachorro, que ele está lá, ele existe. E tem esse nome, Cristo Cachorro. E diz a lenda que foi encomendado para ele que fizesse a escultura de Jesus. E aí, quando você vai retratar Jesus já não é fácil, né, gente? É o Filho de Deus. Independente de qual é a nossa religião, se a gente acredita ou não, enfim, estamos nesse universo católico, cristão. Como você escolhe retratar, né? Além de qual Jesus você retrata, negro, branco, etc., como, em qual parte da vida dele. E a encomenda era que fosse na parte da agonia. Ali. Antes, não é a parte, não é um Jesus alegre, não é o Jesus da vida, é o Jesus, também não é o Jesus morto, é a parte da agonia, é a parte da morte, é o Jesus sofredor. No auge da sua a paixão de Cristo, sofrimento de Cristo, é toda essa parte em que ele está sendo levado para a cruz e a crucificação de Cristo. A encomenda era assim, ó, a gente quer esse Jesus agonizante. Como é que faz para retratar esse rosto da agonia? Tem duas versões. Uma versão é que tinha um cigano que foi assassinado na frente do poeta, porque, enfim, ele estava lá andando, estava vendo, foi assassinado e ele viu. Mas vamos ficar com a versão mais legal, que é a versão contada no poema. Bom, em primeiro lugar também, a gente está lendo esse poema com os nossos olhos hoje em dia de 2025. A sociedade avançou em muitos quesitos. A gente não tem o olhar para o cigano que se tinha, nem muito menos no século XVII, na época barroca, nem hoje. Mas o que é o cigano? Né? Então, o cigano é essa etnia, esse povo nômade, esse povo com seus próprios costumes, com o seu próprio modo de vida, e que sofre, que foi, ao longo da história, vítima de muito preconceito e de muita perseguição. Mesmo no nazismo, não eram só os judeus que eram levados para o campo de extermínio e concentração. Os ciganos também foram exterminados durante o nazismo. É uma etnia que está assim, é supranacional, digamos assim, né? Até hoje a gente tem, talvez na nossa cabeça, estereótipos, né, sobre o que é o cigano, o que é a cigana e etc. Então também é uma pessoa que talvez seja mais matável do que outras. Nesse sentido, tem uma definição muito boa de o que é humano, né? Quem que é humano? Humano é aquele que não é matável. Você não vai comer, você não vai assassinar, você não vai matar. É uma coisa muito séria você matar um ser
humano. Mas é só a gente sair aqui, andar um pouquinho mais longe, que a gente vai ver que tem muitos seres humanos que são matáveis. Ou seja, que são mortos sem que haja nenhuma espécie de punição, nem culpa, nem nada. Seres humanos que estão excluídos, geralmente, da extrato social. Ou seja, vocês sabem melhor que eu, seja pela cor, seja pelo lugar onde está na sociedade, etc. Então, é isso. Tem cachorros com muito mais humanidade do que seres humanos, que não são matáveis de jeito nenhum, que têm direito até a enterro, que têm direito a todos os rituais da vida que esse ser humano não tem. Então, o cigano está nessa categoria, tá? Esse poeta, então, a lenda que o João Cabral contou para ela é que, então, esse poeta, esse escultor, estava assim e ele estava preocupado. Como é que eu vou conseguir retratar esse Jesus em agonia? E tinha esse cigano, o cigano Cachorro, o apelido dele, né, o sobrenome dele. Ele viu esse cigano, se encantou, e aí a gente vai ver que tem uma parte no poema que é de puro encantamento, e matou esse homem para ver a face agonizante dele, para poder esculpir, e virou uma escultura. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês, vai. Espera aí. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu, quando era criança, morria de medo dessas figuras de Jesus, assim. Ficava apavorada. El Cachorro. Claro, tem até uma irmandade, El Cachorro. Aqui, ó. Ai, que medo. Tá lá, dá para ver. Claro que ele não é conhecido, né? Ele lá na Irmandade e tal, acho que é o Cristo. Tem um outro nome que não é esse, o Cristo cigano e tal, mas enfim, é essa lenda. Por que tem tanta faca aqui? Porque agora eu vou ter que falar um pouquinho do João Cabral. Adoro o João Cabral de Melo Neto, adoro os dois. Ela também é uma excelente poeta. E ele é um poeta, eu vou falar que tipo de poesia ele faz, mostrando a poesia dele, que acho que é o melhor jeito. Na dedicatória, tem aí nessa edição de vocês, que é muito legal, mais legal do que essa daqui que eu tenho, aparece a dedicatória na segunda edição desse livrinho, aparece um poema que ela fez para o João Cabral, porque assim, gente, aí é isso, você encontra lá, a gente estava discutindo, você encontra lá o boy, ele te conta uma lenda, você fica de um jeito encantado, escreve um poema em cima dessa lenda, dedica para o cara. Era paquera, não era paquera, vocês decidem, tá? Só que ela tá lá e ela vai falar. Então, ó, o que me interessa no João Cabral, né? Então ela fala assim, ó, a peculiar disciplina de rente e justa agudeza que a arte deste poeta, verdadeira mestra, ensina. Então tem algumas coisas, tem uma arte disciplinada, então não é uma poesia derramada, não é que ela está assim, não é aquela poeta que está chorando e vai escrever e derrama tudo que ela está sentindo, ai que lindo que saiu, saiu. Não, é uma poesia disciplinada, é uma poesia metrificada, é uma poesia muito, como eu falei, assim, aguda, ela é rente, ela é justa, ela não vai ter nada sobrando. Agudeza, como uma faca que também é aguda. E o que é a agudeza? É você ir no ponto, como uma acupuntura, como uma agulha que vai assim no ponto preciso do que você precisa, e é isso que ela quer. Ela fala, olha, então o que me interessa na arte deste poeta, que é uma mestra para mim? Essa disciplina e a agudeza. Ele tem uma poesia, essa é do João Cabral, tá? Tem uma poesia super bonita dele sobre catar feijão. Vocês já cataram feijão? Né? E aí você vai separando. E tem um jeito que é pegar um alguidar. Alguidar é tipo um jarro, assim, bem grande, de barro, bem bonito, e você coloca água. E
você vê o que flutua. Então ele fala assim, catar feijão se limita com escrever. Então ele fala assim, ó, escrever é que nem catar feijão. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Depois joga-se fora o que boiar. Olha que bonito. Então as palavras são como feijões, assim que você joga, e tem essa técnica de catar feijão. Você bota uma água assim. Tudo que boiar não presta. Então ele joga as palavras no papel, o que sobrar, o que boiar, você joga fora. Certo? Aí ele fala assim, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e o oco, palha e eco. Então ele quer, e é difícil com a palavra, com o feijão a gente vê, com a palavra é mais difícil catar esse feijão, soprar esse feijão, jogar fora o que ele quer jogar fora, o que é leve, o que é oco, o que não interessa tanto, o que é palha, o que é eco. Então é como se fosse ficar só a palavra mais forte. Tem uma outra imagem que ele vai usar, que é a da faca. E isso vai ser importante para esse poema. Ela está dialogando diretamente. Uma faca, e ele quer uma faca. Aqui eu peguei uma imagem aleatória de faca, tá? Mas imagina uma faca que fosse só a lâmina da faca. Tira todo o resto. Tira o cabo, tira essa parte. É só a lâmina. Ele queria que as palavras dele fossem só a lâmina. Ele queria assim, ó, eu quero fazer uma faca só. Então, isso que é a agudeza, isso que é a precisão do João Cabral. Ele é conhecido como um poeta engenheiro. É um poeta que vai pensar a poesia dele, construir a poesia dele nesse princípio. Então, eu só vou ler uma parte. Esse é um poema que chama Uma Faca Só Lâmina. É um poema de 12 partes, assim como o Cristo, 12 ou 11, agora eu esqueci, mas tem o mesmo número de partes deste daqui, e ele fala sobre o que ele quer. E ele quer, olha só, assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo pesado no músculo de um homem, pesando-o mais de um lado? Qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso, relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade de lâmina azulada. Então ele gostaria que a poesia dele fosse isso, fosse uma bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio, batendo assim, submerso em algum corpo, um relógio vivo e revoltoso. Então não é que é uma poesia morta, é uma poesia viva, mas é uma poesia precisa, que penetra como uma bala, não é um estilhaço, é uma bala. Um relógio que tivesse o gume de uma faca e toda impiedade de lâmina azulada. É comprido o poema, não vou ler inteiro, é super legal de ler, é super bonito, mas ele fala uma parte assim, ó. Assim como uma faca que sem bolso ou sem bainha se transformasse em parte de vossa... vai entrar no leitor. Qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que o tivesse, e sempre doloroso, o homem que se ferisse contra seus próprios ossos. Então ele vai falar de uma faca que habita esse corpo, que fere esse homem, mas que está lá. Ele vai falar que é sempre uma ausência, a gente sempre está na ausência na hora da poesia, e o que ele quer é que a poesia seja uma faca, mas uma faca tão seca que fosse só a lâmina dela. Vamos lá. Por isso é que o melhor dos símbolos usados, símbolo para quê? Para a poesia, é a lâmina cruel. Melhor se... O que é Pasmada? É uma cidade onde se fazia justamente facas incríveis. É a lâmina cruel, melhor-se de pasmado. Porque nenhuma indica essa ausência tão ávida como a imagem da faca que tivesse só lâmina. O que é uma ausência ávida? Ávida é com vontade. Vontade do quê? Nenhum melhor indica, porque a poesia, gente, isso é bonito também.
A poesia é um tipo de texto que tem muita ausência, que tem muito buraco para a gente preencher, que tem muita coisa que não está explicada, que tem muita coisa para a gente interpretar, tem muito mistério próprio da poesia, a ausência. Nenhum melhor indica aquela ausência sôfrega, que é a imagem de uma faca reduzida à sua boca, que é a imagem de uma faca entregue inteiramente à fome pelas coisas que nas facas se sente. Então ele está atribuindo à própria faca uma fome pelas coisas, uma vontade de perfurar. E quem já sabe a historinha, sabe que isso tem tudo a ver com esse poema que vai acontecer. Inclusive, aqui é a primeira edição do Cristo Cigano, ou a lenda do Cristo Cachorro. Então ela vai contar essa lenda. Esse Júlio Pomar fez essas ilustrações que são interessantes para essa primeira edição. Estou usando esse livro daqui. Vocês veem que, ó, gente, ó, 24 páginas. E é um poema narrativo. Aqui o Geografia, que vai ser da FUVEST, outra FUVEST, vai cair esse, que é Geografia. Mas esse daqui, ó, é isso, 24 páginas, são 11 poemas, não são 12, são 11 poemas, uma faca só lâmina também, são 11 poemas. E é uma historinha. Olha os nomes dos títulos, né? Os títulos são importantes. A palavra faca é o primeiro, que não faz parte da história, mas é o que ela busca. O escultor e a tarde, o destino, busca, o encontro, o amor, a solidão, trevas, canção de matar, morte do cigano, aparição final. Já dá até spoiler o índice. Palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Então ela já anuncia isso, fala, ó, eu estou fazendo essa história que o João Cabral me contou. Mas o que é importante, o que ela quer, ela está falando, tem uma palavra que vai atravessar essa história, que é faca. E essa palavra faca, agudeza, azul, afiada, ela está no gume do poema. O que é o gume? Justamente essa parte da lâmina do poema. Atravessa a história. Então ela atravessa concretamente, porque é uma história que envolve faca, e ela atravessa metaforicamente. Por quê? Porque a faca nessa precisão e nessa agonia, no método dela, na metodologia dela, o que ela quer como poeta? Ela quer ser precisa, ela quer ser aguda, ela quer ser certeira. Então vamos para a historinha. Ah, eu adoro uma historinha. Quem não gosta de uma história? Então tá. Vocês podem acompanhar aí, se vocês quiserem, tá aqui. O escultor e a tarde. Luana, a gente vai ler? Vamos ler inteiro e vamos conversar. O escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. No meio da tarde, o escritor caminha. Por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. E depois a porta se fecha gemendo sobre a primavera. Primeiro lugar, é gostoso de ler. Por que é gostoso de ler? É gostoso de ler. Porque tem rimas, mas não são rimas bobas. Às vezes elas aparecem, às vezes elas não aparecem. No meio da tarde um homem caminha, tudo em suas mãos se multiplica e brilha. Não é exatamente caminha com brilha, mas tem uma ressonância. E também tem uma métrica. No meio da tarde um homem caminha, tudo em suas mãos se multiplica e brilha. Não precisa super aprender isso, mas é um tipo de métrica que se chama redondilha menor em 5 e a outra é redondilha maior em 7, que são das canções populares, que são dos ditados, é fácil de decorar, é gostoso de ouvir. Batatinha quando nasce, por exemplo, está em 7, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão.
a menina, quando... eu estou fazendo 8, né? Mas aqui eu estou fazendo errado. São 7. Chama redondilha maior ou redondilha menor, que dá esse sentido musical. Então, uma das coisas que eu aconselho para vocês é ler em voz alta, porque é gostoso de ler, você vai pegando o ritmo do poema, que é muito trabalhado. Bom, começa no meio da tarde, então é um poema que vai da tarde até a noite, do iluminado até a profunda escuridão, porque lembra a imagem, e a gente está falando também dessa escultura, que é uma escultura barroca, século XVII, que trabalha com contrastes, com o claro e com o escuro, com a morte e com a vida, com a oposição dentro dela mesma. Ele está no meio da tarde, um homem caminha. Qual é, gente? O atributo desse homem é que tudo nas mãos dele está multiplicando e está brilhando, gente. Ele é pura alegria, ele está ali, ó, se multiplicando, brilhando. Ele mora no tempo, olha que interessante, ele mora num tempo, ele está muito absoluto, ele não mora num lugar, ele mora num tempo que é completo e denso. E é semelhante aqui, é um fruto interiormente aceso, ele está muito aceso, ele está inteiro, ele está brilhante, ele está multiplicado. No meio da tarde, o escultor caminha. 2 pontos. Por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. Tcharam! Porque esse poema é meio dramático, então imagina uma trilha sonora, assim, se fossem fazer um filminho, tcharam! Coisas importantes. A porta se abriu sozinha, ele não tinha opção. Chegou para ele, abriu. E é o destino, gente, o destino tem jeito. Então ela já está ali conversando com os gregos, não adianta fugir do destino, é isso. E depois a porta, então abriu o destino e a porta se fechou, gemendo sobre a primavera. E ele usa esse verbo, gemer. Já não fala coisa boa, né? Podia ter usado outro? Podia. Rangindo, sei lá. Não, cantando. Não. Gemendo. Então, é um anúncio de uma dor sobre a primavera. A porta fechou e ela vai fechar o brilho, ela vai fechar a multiplicação, ela vai fechar a primavera. 2. O destino. O destino eram os homens escuros que assim lhe disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Olha como ela é sintética aqui. Super sintética. Gente, homens escuros, né? Foram homens negros que chegaram e falaram, não, tá, o escuro é no sentido da... É isso, é dessa coisa sombria. Porque qual era a encomenda? Tu esculpirás? Esse seu tá com letra maiúscula porque tá falando de quem? De Deus. Tu esculpirás seu rosto de morte e agonia. Então, qual que é o destino? O destino é essa encomenda. Busca. Então tá. Então é isso. Como é que você vai esculpir isso daí? Então esse poema também, dá para fazer muitas leituras de um poema. Não tem leitura certa. Eu estou até curiosa para saber qual é o tipo de leitura que a prova da FUVEST vai pedir desse poema. Mas uma leitura que dá para fazer é que, enfim, essa angústia da criatura, eu vou falar o criador, mas pode ser a criadora também. Você tem uma encomenda, você tem que criar. Como é que você vai criar? Como você faz para retratar algo que é do mundo, né? O que a arte faz? A gente pega os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vidas e retrata. Seja por escultura, seja por poema, seja por filme, seja por série, anime, o que for. Como é que você faz para retratar um rosto de morte e agonia? Nossa. Pelos campos fora caminhava sempre, como se buscasse uma presença ausente. Olha que bonito, presença. Como é que pode ser uma presença ausente? Ou está presente ou está ausente, gente. Vocês estão na aula, tá presente, não, ausente, né? Ou está presente ou está ausente, mas ele está buscando isso, porque não está nele. Lembra? Ele é brilho, ele é multiplicação, ele é um fruto aceso. Então ele está buscando.
Onde estás tu, morte? Não te posso ver. Nesse dia de maio, primavera, gente, tá tudo lindo. Nesse dia de maio, com rosas e trigo, ó, rosas e trigo. Trigo é a multiplicação dos pães, vocês repararam nos ipês vindo para cá? Lindo, né? Tudo florindo. É como se tu não vivesses comigo, a morte está distante dele, não está vivendo com ele. A ti me enviaram. A ti quem? Né? Me enviaram para a morte. És tu meu destino. Mas diante da vida, eu não te imagino. Olha que bonito. Gente, como que eu vou imaginar a morte no meio da primavera, no meio da vida? Não estou conseguindo. A ti me enviaram, e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz das primaveras. Onde tua imagem? Onde teu retrato na manhã tão limpa, tão vida? Onde tua imagem? Onde teu retrato nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças puras, nas mulheres criando com seus gestos vida? Então tá tudo vida ali, é criança, é alegria, pureza, mulheres, as mulheres criando com seus gestos vida. Cadê a morte? Onde tua voz ou a tua presença na voz deste dia? Aqui onde habito, há o sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. Tá tudo lindo. É mar, descoberto, a noite está redonda, está inteira, o instante está infinito, tá tudo aberto. A morte é fim. Tá tudo brotando. Aí ele fala assim, ele não é bobo, ele sabe que a morte existe. Ele vai falar assim, é verdade que passas pela cidade às vezes, nos caixões de chumbo, mas vira o meu rosto, não te compreendo, és pesadelo. É uma coisa inventada, que o vento desmente com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Então, ó, passou o caixão, ele vira o rosto. E invenção esse treco aí de morte. Passou o vento, acabou. Ele está ligado nisso. A luz apaga. Onde tua imagem ou teu retrato nas coisas que eu vejo? Ele não está vendo. Está buscando. É verdade que passas pela cidade às vezes, com teu vestido roxo entre velas e incenso. Está falando dessa liturgia do enterro, da morte. Mas eu te renego. Está negando a morte. E o vento te nega. Tipo, o vento leva fora. Eu quero as crianças, as mulheres, os gestos, o mar, a vida. Com suas mãos frescas, eu não te pertenço. Meu corpo é do sol. Minha alma é da terra. Olha que bonito. Meu corpo é solar. Estou vendo ele no Rio de Janeiro, assim, sabe? É sol. Nem combina com o dia de hoje, essa primeira parte. Tinha que estar um sol, assim. Minha alma é da terra. Onde está teu rosto? Ou a raiz de ti? Então, como que esse poeta, que está tão solar, que está tão ligado à vida, à multiplicação, à primavera, nesse dia de maio, vai retratar a agonia e a morte? Ele está perguntando, onde procurar-te? Como te amarei? E olha que bonito, aqui é a coisa da escultura. Te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça. Que entre minhas mãos o teu rosto apareça. Bonito. Então, o artista tem que amar o seu objeto, para que entre as mãos dele possa florescer essa imagem, possa aparecer esse rosto. Como? É uma pergunta. Como? Luana, você é escritora, você seria capaz de narrar a agonia e a morte de alguém? Não sei. Aí, Luana, você ia matar para ver como é que é ficar assistindo e depois escrever? Não, né, gente? Porque, né? Pois é. 4, o encontro. Mas esse é um tema da arte. O pacto com o diabo, por exemplo, para você ser um grande artista, é um tema da história da arte. O que os artistas fazem para ser grandes artistas?
O encontro, tcharam, vai encontrar quem? A tal do rosto que ele está procurando. Redonda era a tarde. Vocês já viveram uma tarde redonda? Sabe aquela tarde toda gostosa, inteira, circular? É gostoso uma tarde. Redonda era a tarde. Sossegada e lisa. Na margem do rio, alguém se despia. Então tem um cara lá que está tomando banho na margem do rio. Sozinho o cigano. Ai, gente, que dó. Por que ele não foi tomar banho em outro lugar, né? Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. Parece propaganda. Seu corpo surgia, brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua. Quem pensou bobagem é para pensar mesmo, viu? Porque tá meio erótico isso daqui mesmo. Faz parte. Se a FUVEST vai falar disso, não sei. Mas redonda era a tarde. Aí... Então, o que apareceu? Apareceu uma faca nua. O corpo dele. Parece uma lua. Sabe a lua que está no céu de dia? É isso que ele está falando. Ele viu alguém se despindo. Saindo do corpo nu, brilhante, o corpo surgia brilhante da água, é quase uma imagem chavão, né, do cara, assim, o corpo aparecendo brilhante da água, nu, na margem do rio, semelhante à lua que se vê de dia, semelhante à lua, semelhante ao brilho de uma faca nua. Então, o próprio corpo dele, desse cigano, é também essa agulha que a gente falou antes, por isso que eu fiquei tanto tempo na faca, nessa coisa aguda que penetra, que vem, que se mistura e da qual você não consegue mais escapar. O amor. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. Quem é esse eu? Às vezes o poema está em terceira pessoa, às vezes está em primeira. Esse eu é o próprio escultor. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto, geometria, clara, que sem descanso esculpirei. E noite, onde sem fim me afundarei. Danou, gente. Tem uma paixão aqui, né? Já tiveram apaixonados? Aí só existe o rosto. E a gente pode ler isso, uma paixão, um crush, tal, literal, eu acho que é os dois, tá? Mas também é essa paixão artística, ele encontrou. E o que significa encontrar? Não há para mim outro amor, nem a tarde limpa, aquele dia brilhante, os ipês aqui, o Rio de Janeiro, não existe mais, acabou, não tem, acabou aquela primavera toda, acabou. A minha própria vida a desertei, abandonei essa vida, não quero, né? Sou outro, só existe o teu rosto, geometria. A gente estava falando disso. O que o João Cabral quer? Uma poesia geométrica. E esse próprio rosto, eu fico imaginando, né? Aquele maxilar, quadrado. Seu rosto, geometria, clara, que sem descanso esculpirei. Só existe esse rosto que agora ele sabe, ele encontrou essa imagem, está encantado por ela. E qual é o preço desse encantamento? O que acontece? Acabou o dia. Na noite sem fim afundarei. Ele sabe. 6. A solidão. Viu essa visão? A gente fica muito sozinho depois. A noite abre seus ângulos... Olha que bonito esse verso. A noite abre os seus ângulos de lua. Bonito, né? Um jeito de falar que está anoitecendo. A noite abre seus ângulos... E olha só essa imagem. Geometria, ângulo, agudeza. O João Cabral, ele gosta disso, do reto. A noite abre seus ângulos de lua. Em todas as paredes te procuro, está lá procurando. A noite ergue as suas esquinas azuis
Em todas as esquinas te procuro. A noite abre suas praças solitárias. Olha que bonito, em todas as solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis, eu te procuro. Bonito, vai. Né? Quando a gente está apaixonada, assim, ou querendo se apaixonar, procurando. E aí, então é isso, ó, anoiteceu, lembra, era tarde, era brilho, era tal, já está na noite, e o que tem? Essa ausência, lembra que a gente estava falando também? A ausência. Vou ler só de novo, porque é só bonito, ó. Tá na parede, tá na esquina, tá na praça, tá ao longo do rio, ele vai abrindo, vai expandindo o mundo, ó. A noite abre seus ângulos de lua, em todas as paredes eu te procuro. A noite ergue suas esquinas azuis, porque tudo fica azulado também à noite. Em todas as esquinas te procuro. A noite abre suas praças solitárias. Ai, que lindo isso. E em todas solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Aí tem uma estrofe, como se fosse um silêncio, e essa frase simples e precisa. Eu te procuro. Solidão. Então ele está ali, está na procura. Se for a historinha, viu lá o cara tomando banho, se apaixonou, tal, tá na busca, tá procurando. Ai, cigano, se esconde. Ah, não, né? Não vai. Ó, tá 7, trevas. Aí ela é bem... Não tem, gente, aquela cena assim de sangue escorrendo que vocês queriam de filme de terror, não vai ter. Porque é simples, ela é elegante. O que foi antigamente Manhã Limpa, lembra? Estava naquela manhã limpa, brilhante, legal. Sereno amor, sereno, né? Calmo amor das coisas e da vida. É hoje busca, desesperada busca, de um corpo cuja face me é oculta. Ele ainda nem viu esse rosto direito, ele precisa desse corpo. Então, antes estava bom, amor, das coisas da vida, agora ele está desesperado à busca. E ele já está, ó, ali, ó, nas trevas. 8, canção de matar. Do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ele me atravessa e atravessa os dias. Ele me divide. Tudo o que em mim vive traz dentro uma faca. O teu amor em mim que por dentro me corta. Com uma faca limpa me libertarei. Do teu sangue que põe na minha alma nódoas. Nódoas são manchas. O teu amor em mim de tudo me separa. No gume de uma faca o meu viver se corta. Do dia nada sei, e a própria noite azul me fecha sua porta. Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. Eu acho bem crazy esse. Acho bem louco. Eu quase tenho vontade aqui de falar sobre assassinatos de homossexuais por homens raivosos e atraídos por homossexuais. Mas é forçar um pouco a barra, eu acho. Mas talvez tenha. Porque olha só o que ele está falando. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Lembra? Então essa imagem da faca... É por o João Cabral aqui mesmo. E então, aí eu pensei, o amor será que a Sofia estava amando o João Cabral? Não precisa ser esse amor do crush da paquera que quer namorar, transar, sei lá. Não. Mas tem mesmo, tem um amor que é esse amor pela forma. E aqui, esse amor, ele se mistura. É um amor carnal e é também esse amor pela forma que o escultor está sentindo. É essa ausência que precisa ser preenchida, é esse rosto que precisa ser encontrado. Mas eu acho que não dá para tirar esse aspecto concreto carnal também. Porque olha só,
Está como o gume de uma faca nua. Uma faca nua, para mim, é uma faca só lâmina. É o corpo. O que era a faca nua? Era o corpo dele. É o puro, ele foi flechado. Essa imagem tão antiga do Cupido, que, com a sua flecha de amor, que fere. Ele me atravessa. Não só atravessa a pessoa, atravessa os dias. Ele me divide. Tá? Não está mais inteiro. Tudo que me vive traz dentro uma faca. Tudo que vive nele tem essa faca dentro dele. Olha que interessante, era a proposta de João Cabral para a poesia, que a poesia fosse essa faca também, que divide, que acende, que muda, que desperta. O teu amor em mim, que por dentro me corta. Aí essa parte aqui que eu acho bem, bem louca. Com uma faca limpa me libertarei. Do teu sangue que põe na minha alma nódoas. Ele precisa se libertar. Qual que é a libertação? Esculpir. Ser artista. Transformar esse corpo em obra. Do teu amor em mim, de tudo me separa. No gume de uma faca meu viver se corta. Do dia nada sei. A própria noite azul me fecha sua porta. Do dia nada sei. Com uma faca limpa me libertarei. Pois é. Estou pensando aqui, né? Em todos os feminicídios e todos os assassinatos envolvendo essa atração tão forte. Tem a ver. Está ali subliminar. Está também falando de arte, está também falando do escultor, está falando da vida e da morte, são esses temas todos importantes, mas também está falando de sexo e de morte. A morte do cigano. Brancas as paredes viram como se mata. Viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. Acabou. Então, olha que bonito esse poema. Ele próprio é um poema rápido. É um poema agudo. Ele tem 3 versos. Ela não fica um tempão contando dessa cena. É um poema preciso, é um poema gume. E quem viu as paredes brancas? Quem é o sujeito do verbo ver? Viram. Brancas as paredes, viram como se matam. E o que elas veem? Viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. Não precisa contar mais nada, as paredes viram. É um golpe, parece, né? Aparição. Ai, cigano. Devagar, devagar um homem morre. Escura no jardim, a noite se abre. A noite com miríades de estrelas, cintilantes, límpidas, sem mácula. Veloz, veloz o sangue foge. Já não ouve o cantar o moribundo. Sua interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco o mata. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, uma ferida no seu flanco o mata. Já não tem esplendor nem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua. Seu corpo já não lembra uma coluna. É feito de suor o seu vestido. A sua face é dor e morte crua. Devagar, devagar o rosto surge. O rosto onde outro rosto se retrata. O rosto desde sempre pressentido por aquele que, ao viver, o mata. Seus traços, seu perfil mostra. A morte como um escultor. Os traços e o perfil da semelhança interior. Triste, né? E olha que interessante, é o poema que está falando da morte e que chama aparição.
sendo que a morte é desaparição. Esses opostos estão muito presentes também nesse poema, né? Vida e morte, presença, ausência, falta e preenchimento, desejo, busca. A gente deseja o que a gente que não tem. A gente deseja o que falta. A gente deseja o... E então vou ler de novo. Olha que bonito que ela faz. Então vamos pensar, o que aparece? A imagem, aparece a escultura, aparece a obra de arte. Olha o preço. Devagar, e olha que linda, ela repete a palavra devagar para ficar mais devagar ainda, para a gente ter um tempo. E depois ela vai fazer o mesmo com o oposto, que é veloz, veloz. Devagar, devagar um homem morre. Escura no jardim a noite se abre. A noite com miríades de estrelas, cintilantes, límpidas, sem mácula. Essa palavra que está aparecendo, aparece mácula. Mácula é a mancha. E o que é uma mancha? É aquilo que está fora do lugar, que está fora da ordem, que atrapalha. Se tiver uma mancha aqui na minha blusa, eu vou querer limpar. Aquilo que não devia estar lá. A noite está ali. Devagar, devagar um homem morre. Veloz, veloz o sangue foge. Olha que legal. Aqui, devagar, nem dava para filmar essa parte, que fica muito brega. Melhor ouvir o poema. Veloz, veloz o sangue foge. Já não ouve cantar o moribundo. O moribundo já não canta mais. A sua interior exaltação antiga, né? Aquilo que era exaltação, que era a vida, né? O samba exaltação, exaltação da vida. Uma ferida no seu flanco o mata. Na sua frente, somente em sua frente, vê paredes, só vê paredes. Paredes onde o branco se retrata. Quer dizer, para ele, não sobrou forma, não sobrou cor, não sobrou escultura, não sobrou vida, só o branco. Os olhos, seus olhos devagar ficam de vidro. Uma ferida no seu flanco o mata. Já não tem esplendor, nem tem beleza. Lembra, ele era como o sol, como a lua. Já não é semelhante ao sol e à lua. Seu corpo já não lembra uma coluna. É feito de suor o seu vestido. A sua face é dor e morte crua. Então tá de... Lembra que lá no começo, ó, ele estava todo vida, multiplicado, brilhante, semelhante ao fruto, aceso. Abria essa porta, esculpirá seu rosto de morte e agonia. Chegou lá, achou. E ele está buscando, por quê? Não tinha. É um monte de imagem de vida aqui, voz das primaveras, até parece que ficou lá atrás, isso mesmo. Fruto redondo, tarde redonda, dia, está no dia, rosa, trigo, crianças puras, mulheres brincando, gestos de vida, as coisas que ele ama. Ah, tá bom, tem a morte, mas eu não olho para ela, tá passando lá, o vento leva, passa o enterro do meu lado, não quero nem ver. Aqui. Redonda era a tarde, sossegada e lisa, na margem do rio, alguém se despia. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. E ó, o corpo surgia, brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Semelhante à luz, semelhante ao brilho de uma faca nua. Redonda era a tarde. A faca nua está dentro desse corpo vivo. Que aqui, então, pronto, não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A própria vida desertei, só existe teu rosto em geometria clara que sem descanso esculpirei. E aí ele sai procurando na solidão, nas trevas. Ele já está ali.
Ó, o que foi antigamente... O que é antigamente? É 7 poemas atrás. O que foi antigamente Manhã Limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje desesperada busca de um corpo cuja face me é oculta. Ele precisa dessa face. E aí vem esse, que é essa canção de matar, que depois, se vocês quiserem, a gente com tempo aqui, porque é muito estranho. Teu amor de mim, de tudo me separa, no gume de uma faca meu viver corta. Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. Quer dizer, a libertação é enfiar a faca no flanco do cara. Fora isso, né? Da faca, tal. A aparição, então ele morreu. Triste. Vou ler de novo a aparição, é o penúltimo poema. Devagar, devagar um homem morre. Escura no jardim a noite se abre. A noite com miríades de estrelas, cintilantes, límpidas, sem mácula. Veloz, veloz o sangue foge. Já não ouve o cantar o moribundo. Seu interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco o mata. Quer dizer, não tem mais nada ali, não tem mais vida. Junto com a fuga do sangue, se vai a canção possível, se vai a possível exaltação, se vai aquele corpo, né, que era a faca, que, enfim, atravessou o escultor. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, uma ferida no seu flanco mata. Já não tem esplendor nem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua. Seu corpo já não lembra uma coluna. É feito de suor o seu vestido, sua face é dor e morte crua. E devagar, devagar o rosto surge. Então, enquanto um homem morre, surge o rosto que estava oculto para o escultor. O rosto onde outro rosto se retrata. O rosto desde sempre pressentido por aquele que, ao viver, o mata. Interessante isso. Será que quando a gente retrata alguma coisa, a gente está matando, de uma certa maneira, essa coisa? Não sei. Mas ele fala, bom, esse rosto está surgindo, o rosto que sempre foi pressentido por aquele que, ao viver, esse O é quem? É o rosto morto, é o rosto cigano. O escultor vive, o pobre do cigano morre. O que fica? Esse rosto, a arte. Seus traços, seu perfil mostra. Seus de quem? Da escultura? A morte como um escultor. Os traços e o perfil da semelhança interior. É a própria escultura, mas é o perfil do cara agonizante também, que ele está aprendendo como é que fica o rosto de alguém que está morrendo. A morte é um escultor, na própria face desse homem morrendo. A morte está esculpindo, a morte está mostrando. Ó, o rosto de alguém morrendo não é para iniciantes. Os traços e o perfil de semelhança interior. Está tudo semelhante ao que vai dentro, que é a própria morte. Então aparece, morre e aparece. Final. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Acho um pouco sem graça esse final. Vocês não acham também? Eu acho, podia ser assim, mas aí o que ela está falando aqui nesse final? Está falando, ó, é essa lenda, ela anunciou, eu vou contar a lenda, e ela fala o nome do João Cabral, né? Ela fala assim, ó, eu vou contar a lenda que João, por isso que precisa entender do João Cabral para entender também esse poema. Então tem um diálogo literário aqui.
Seria legal até se a FUVEST pedisse uma faca só lâmina e esse poema, seria lindo para poder fazer comparações. Então, o João Cabral é o Minho, tá de fora, né? Então, mas ó, assim termina a lenda daquele escultor. E aí ela vai pelas negações, né? Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. E aí deixa a gente numa ausência também, né? Deixa a gente numa espécie de ausência, eu acho, esse final, porque a gente tem que pensar, então, qual que foi o modelo dele? Foi a própria morte. Um momentinho de silêncio por todo mundo que morre por causa disso, porque tem muita gente que morre. Não tanto de artistas assassinos, mas essa mistura do amor com a morte. Essa mistura da atração, essa vontade de aprisionar um instante, uma busca do sublime, é uma questão na arte isso, né? Como é que você retrata algo que é da ordem do indizível? A dor da morte, como que ela é traduzível em palavra, em forma, em escultura? Como é que você vai esculpir a face de um Deus agonizante? Então é como um pacto mesmo, um pacto. Fausto, vocês já ouviram falar da lenda do Fausto? É um artista, tem muitas releituras de Fausto, é uma lenda também da Idade Média. E é um homem que fez um pacto com o diabo para ser o maior artista do mundo. O que ele entregou em troca? A alma dele. Tem um pouco isso aqui. O que você entrega? Ele fala, olha, minha vida eu estou abandonando aqui. Para fazer, nem vou mostrar de novo lá o Jesus, porque fica um pouco decepcionante, porque eu acho mais legal a gente imaginar. Mas é legal e é importante vocês saberem que existe esse Cristo Cachorro, porque o nome do cigano era Cachorro. Essa lenda é contada até hoje. Se você for no site, se você digitar lá no Google Cristo Cigano, Espanha, turismo, aparece o site, aparece a visita a essa igreja. Claro que, né, e você pode ver, e é esse poema. Ele é ao mesmo tempo muito misterioso, eu acho. É um poema fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque eu estava até conversando com vários colegas, por que a FUVEST escolheu esse poema, será? Porque é um pouco estranho. É um pouco estranho, porque ela... E é isso, por causa disso que eu acho que o ano que vem eles já mudaram. Mas ele não é um poema desinteressante, ele é um poema muito interessante. Eu gosto. Vocês gostaram? É legal, né? Porque, nossa, né? Mistura amor, sexo, morte, arte, o cara morre, ele esculpe. Tem um lado que é muito legal. Agora, se vocês forem me perguntar assim, mas Luana, qual que é a mensagem? Vou falar, não sei, gente, direito. Eu sei quais são os temas que ele está falando. Eu sei o que é a faca para o João Cabral. Olha, vamos voltar, porque o João Cabral, aqui, ó, numa faca só. Ai, olha aqui o Cristo. Será que você precisa matar para conseguir? Olha a faca aqui, ó. Agora vai todo mundo ver faca de outro jeito, pro resto da vida. Que é legal. Imagina uma faca só lâmina. Dá para fazer um super-herói, assim, né? Ele tem uma faca que é pura lâmina. Pantera Negra, assim. Só a lâmina. Todo o resto tira. Esse poema é um poema seco, é um poema só lâmina também. E ele fala, ó, pro João Cabral, a faca, então tudo também pode ser um grande símbolo do fazer poético. Dá para fazer essa dupla leitura. Dá para fazer muitas leituras, como todo bom poema. Dá para fazer uma leitura de amor erótico, homoerótico. Sim. E essa coisa louca da aproximação entre o desejo sexual e o desejo de matar aquele que desperta o desejo.
né? Quantos crimes de homofobia e de feminicídio não acontecem, né? Fala. A gente estava discutindo exatamente sobre isso com os colegas. Ah, que legal. Sobre esse olhar dele, essa frieza, mas ao mesmo tempo ele parece estar apaixonado. Hiper? E aí tem uma parte que fala assim... Qual que você tá? Na página 26, Escritor e a Tarde. Cadê? Qual que é o poema? O Escultor e a Tarde. Aqui, o primeiro. Aham. Ele fala que entrar em uma porta que se abre sozinha, o destino espera. Aí no Busca, ele fala que a ti me enviaram, este é o meu destino. E aí eu fiquei na dúvida, queria saber sua interpretação, se você acha que ele não tinha escolha, se ele tinha que se apaixonar e matar o cigano, ou se ele fez isso por pura frieza, pela arte, pela obra dele, assim. Se ele foi obrigado pelos padres. A narrativa do poema é a narrativa do destino, né? Eu, Luana, professora, se tivesse um aluninho para mim falar, eu ia falar, deixa disso, amanhã passa, né? Mas aqui é assim, ó. Tem a escritora, tem o eu lírico, né? Que é o eu que está falando, e a escritora, ela está falando, é o destino. Eu estou nessa chave, eu estou na chave da lenda, eu estou na chave do místico, eu estou na fase do destino. O destino espera. A única coisa que eu discordo do que você falou é que o artista que vai matar para conseguir ver o rosto agonizante que ele precisa esculpir, isso daí não é frieza. Parece frieza para você? É que uma pessoa que está apaixonada pela outra não vai querer matar alguém que ama, assim. Não é romântico. Pega lá as páginas de crimes e assassinatos do... Então, pode ser. E se for um amor muito proibido, e se for um amor muito profundo, e se for um amor muito forte, eu acho que tem os dois, sabe? Eu acho que o interessante desse poema é isso. Que a paixão, né? Acho que talvez aí tenha uma diferença de amor. Essa paixão, por te procuro, te vejo em todas as paredes, te vejo. Essa paixão que é como uma faca que está dentro dele, que cortou, é como um gume sempre aceso. Ela não é fria. E o escultor, o artista, também não é frio. Não é... Deixa eu ver, alguém que seria frio, estou pensando, sei lá, não é alguém que está matando para fazer um Frankenstein, por exemplo, e está procurando friamente o melhor órgão, a melhor parte do corpo, para eu montar isso daqui. Ele também precisa conseguir retratar esse homem. O artista, ele também é apaixonado. Só que ele é mais apaixonado pela obra que vai ficar do que pelo homem vivo que existia antes. É essa a grande paixão. Então, acho que frieza não tem. Esse poema é tudo menos sobre... Não é essa coisa fria e calculista de um assassino que vai... Tem um livro super legal que chama O Perfume, que virou um filme, que é um perfumista. E ele é obcecado em tirar o perfume das coisas, e aí ele vira um assassino, porque ele vai tirando o perfume das peles das mulheres, assim, para fazer o melhor perfume. Aqui, ele quer fazer a melhor escultura. Mas eu acho que não tem frieza, ele precisa fazer essa escultura. O artista precisa ser artista. Ele precisa. E essa conexão entre sexo e morte, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Mesmo o orgasmo, né, que é um dos jeitos de se falar de orgasmo, é uma pequena morte, é uma entrega, é uma desaparição, é um abandonar-se. E o ódio, né, o desejo, tem muita
É muito fácil a gente amar o que a gente deseja e querer cuidar, e querer nutrir, e querer que vive, que floresça. Mas também tem um outro lado que é odiar o que a gente deseja. E querer que desapareça, e querer que morra, e querer que não exista. Eu acho que tem esses dois lados. Agora aqui, a narrativa do poema é como se ele não tivesse opção mesmo. Ele é levado pelo destino. Ele não tem uma opção, é isso. Ele saiu desse mundo solar, desse mundo da natureza, do dia, da primavera, das flores e tal, e entrou nesse mundo das trevas sem opção. Fala. Eu gostaria de saber se o autor, A autora. tem alguma metáfora por trás das cores, né? Que ao longo dos poemas ela faz várias referências de cores. Sim, sim. Vamos falar, então vamos achar as cores. Tem, porque olha só, é interessante, porque no começo, então tem isso da luz. Bom, a agudeza, o gume da faca, azul, afiada e brilhante. Então tem o azul, que aparece bastante. À tarde, então, vou falar de cor e vou falar de intensidade, tá? De brilho, de luz também. Então, o brilho, o aqui está aceso, a primavera, e aí tem essa coisa da escuridão. Aqui, agora, né, século XXI, com letra, o Emicida, ele tem uma coisa super legal, que ele está procurando fazer uma série de obras e uma militância mesmo para retirar uma coisa que a gente tem muito profunda, que é assim, tudo que é preto é escuro, é negativo, é morte, é trevas, é ruim, é não sei o que lá, e o que é claro é dia, é vida e tal. É um trabalho que a gente tem que fazer. É um trabalho, porque isso está em todos os lugares. Você vai ver estar o lado negro da força, é o não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma militância ativa para mudar nossas chaves mentais, e essa é uma delas. Associar a noite com a morte, com o né? A claridade com a beleza, o preto com o feio, com o proibido. É uma militância. Mas aqui nesse poema, esse poema não está nessa chave. Esse poema tem uma chave de luz, claridade, vida, primavera, tal. Noite, trevas, morte, paixão, sexo, escuridão. Tal, né? Então, a gente pode ler, entender que é dessa época e querer escrever um poema onde não tem esses códigos. Eu mesma, como escritora, não quero ficar fazendo isso. Vamos retrabalhar as nossas estruturas mentais. Mas aqui ele está dentro disso, né? Tanto que é um poema que vai escurecendo. Começa, né? Tem o dia, tarde, vai para a supernoite. Esses homens que aparecem, o destino eram. Os homens, eles são escuros. Então, a escuridão. Tu esculpirás seu rosto de morte e agonia. Então, tudo isso está ligado, né? Estou procurando as cores. Quando está no mundo assim do dia, da vida, são rosas, são trigo, a verde voz das primaveras, a manhã está limpa, a tarde está serena, o fruto está redondo, as crianças estão puras, as mulheres estão criando. Então, tudo isso daqui. Então, o colorido está no frescor, está na luz. E aí, ó, aparece uma outra palheta, vestido roxo. Aí ele fala, não, ó, meu corpo é de sol, minha alma é da terra. E aí a pergunta dele né? Antes de ver o cigano, onde está teu rosto ou a raiz de ti? Onde procurar-te? Como te amarei? Como te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça?
e entre minhas mãos o teu rosto apareça. Então, é um problema para o artista esse. O artista é capaz, tão assim, de vender sua alma, de se entregar, de matar, de... Não sei, talvez, né? Ou talvez essa imagem desse artista nessa lenda. Vamos ver se tem mais cor aqui. Tem esse rosto, gente. Então, tá isso. Aí, ele viu, tá se afundando. Ó, a noite é esse lugar de se afundar, de si. Aqui o Emicida tem um livro super legal para criança, que ele justamente muda, você sabe como é que chama? É super legal, que ele vai falar, ele vai dar um outro caráter para a noite. Ele vai falar da noite como lugar de vida, de criação, de frutificação, de alegria, de um monte de coisa, justamente para mudar essas chaves mentais. Roxas, verdes, azuis. Então, o azul, ele pode estar nos dois lugares, no dia e da noite. Mas o que eu acho que é mais importante do que pensar, o azul é isso, o branco é aquilo, é pensar nesse lugar, porque aqui nesse poema, sim, as trevas, a noite, o roxo, é esse lugar da solidão da morte. Do dia nada sei. Pronto, aqui ó, o dia já foi embora. É essa faca que atravessa, é a faca que corta, é a nódoa, é o sangue. A noite azul me fecha sua porta. O que é azul? É a noite. O que é azul? É a faca. As paredes brancas, aí também tem isso interessante. Quem que vê essa morte? Só as paredes. O brilho, o relâmpago e esse homem morrendo. O branco se retrata, o olhar de vidro, sem sol nenhum. Não tem sol, não tem lua. Face a dor e morte crua. A morte como um escultor. Então a própria morte vai esculpindo. E acho que é isso. Mais dúvidas? Fala. Em Canção de Matar, tem uma estrofe que está deslocada. Cadê? Aqui? Isso. Aham. Na minha Duas, né? Isso. Sim. Na minha interpretação, eu imaginei que fosse dois pontos de vista. Daquele que está matando e aquele que está sendo morto. Eu queria saber se você... Vamos ver, eu vou ler inteiro, tá? Do dia nada sei. Então, quem que tá falando? Aí eu imaginei que fosse o cigano. Aí os deslocados seria aquele que está matando. Você imaginou que fosse o cigano. Sim. A minha hipótese aqui é que é o escultor. Por quê? Porque, olha, ele acabou de sair das trevas. A primeira, acho que o cigano não tem voz nesse poema, sabia? É porque quando eu falo através dos meus dias e me divide, eu entendi não só no sentido literal, mas também no sentido figurado. Porque tá roubando a vida dele e tá dividindo os dias. Vamos então, vamos por partes. Que nem o Jack, o estripador. Vamos lá. Do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ele me atravessa os dias, ele me divide. Tem que ser o escultor aqui. Porque o escultor, eu estou aqui falando com a pessoa apaixonada. O teu amor em mim é como o gume, né? Como aquela lâmina de uma faca nua. O cigano, coitado, nem sabe que esse escultor existe ainda. Ele só estava lá tomando banho numa boa. Aqui, ele está buscando. Ele me atravessa os dias, ele me divide. O que é ele que divide? É o amor por esse escultor. Ele está dividido, ele está atravessado todos os dias. Ele está atravessado no corpo e os dias dele. Você tem toda a razão no seguinte: o cigano também vai ser dividido e também vai ser atravessado. É como se aquilo que está doendo nele, que está atravessando ele, ele fala, agora eu vou te atravessar. Mas é o escultor que está dividido.
Tudo o que em mim vive traz dentro uma faca. O teu amor em mim que por dentro me corta. É verdade. O cigano vai ser cortado. Mas aqui, por enquanto, é o amor que está cortando. E está cortando quem? O escultor. É como se ele não estivesse aguentando e falar, estou aqui, estou todo cortado, vou te cortar também. Com uma faca limpa me libertarei do teu sangue que põe na minha alma nódoas. Você pode fazer assim, Luana, mas a vítima, a morte, também pode ser uma libertação. Mas eu acho que não. Eu acho que aqui ele quer se libertar do quê? Desse corpo, desse sangue que está manchando a alma dele, que está machucando ele, que está colocando nódoas, manchas na própria alma dele. Ele precisa dessa faca limpa. Então parece uma coisa meio doida, sabe? Uma pessoa assim que tem um amor que não... O teu amor em mim de tudo me separa. No gume de uma faca o meu viver se corta. Quer dizer, a minha hipótese é que é sempre o escultor falando. Porque é isso, ele está separado de tudo, o viver dele está cortado, ele não pode mais, ele precisa juntar os pedaços. Isso sim o artista faz, eu posso falar como escritora. Quando eu escrevo, parece que eu estou juntando meus pedaços. Parece que eu estou colando coisas que foram cortadas em mim. Parece que eu estou conseguindo esculpir uma coisa que não tem nome, que eu não tinha acesso, que eu estou preenchendo uma ausência em mim. Não sei se aqui alguém desenha, escreve. Eu tenho isso. E é disso que ele está falando. Aí ele está falando do dia nada sei e a própria noite azul me fecha sua porta. Ele está fechado agora nele mesmo, não está nem no dia nem na noite do dia nada sei. Com uma faca limpa me libertarei. Essa libertação não é a do cigano, é do artista. Ele precisa matar aquilo que ele ama tanto para se libertar. Eu leio muito isso também, eu vejo uns homens machistas cometendo feminicídio assim, homofóbicos e etc. Assim. Mas isso é uma leitura minha, tá? Contemporânea. Não sei se a Sofia de Mello estava pensando nisso, mas dá para a gente fazer essa leitura. E dá também para fazer essa leitura do artista. Fala, tem mais perguntas. Faz a sua segunda aí. Outra coisa que eu imaginei naquele verso, na minha alma nódoas. Eu imaginei, eu fiz referência com Caim e Abel, porque fica marcado o sangue na pele. Boa. Pode fazer. Tem a ver mesmo. Tá nesse, porque também, gente, esse universo católico, ele é cheio de culpa, cheio de proibição, cheio de coisa que não pode, né? Cheio de um monte de coisa, assim. Então, tá aqui. Fala. Eu gostaria de perguntar sobre a mudança do escultor. Se ele sofre essa metamorfose ao alcançar o seu destino. Porque aqui... Muita. Fala. Sim, aqui escrito... E aqui tá onde? Onde que você tá? No 10? No último, no 10. O nome mesmo, no entanto, aqui escrito muito sobre o corpo do cigano, como ele sofre essa mesma metamorfose, como ele se transforma no Jesus que sofre, no Deus. Mas o próprio escultor, ele se transforma daquele brilhante, daquele... Eu tenho certeza. Você não tem também? Sim. Mas, sim, sim. Porque é isso, gente, ele fez esse pacto. Acho que ele não vai mais andar por aí com tudo em suas mãos se multiplica, brilha, um fruto aceso. Aí vai ser muito sem coração, né? Depois de matar. É interessante também, né? Esse sofrimento. Ai, o que tem esse louvor do sofrimento também no cristianismo? Socorro. Faz mal para a gente um pouco.
Mas é isso, acho que tem essa nesse sentido você está certa. Tem uma certa semelhança nos processos que ocorrem, porque o escultor é perfurado e depois ele vai perfurar o cigano. O escultor é tomado e ele vai tomar o cigano. O escultor estava brilhante, vivo, assim como esse corpo do cigano, e acho que ele também, ele vai se transformar. Ele precisa ver a morte. Se a morte é escultora do rosto do cigano morrendo, bem concretamente, tá, gente? É o rito da morte no rosto dele. Esse escultor vai estar ali, junto da morte, ele também vai ser escultor desse rosto morrendo. Então ele também sofre uma metamorfose, certamente. Mas eu acho que lá na FUVEST, que eles vão, e que é também interessante desse poema, não esqueçam disso, que a faca é essa faca instrumento de morte, mas a faca é também instrumento de poesia. Isso está junto, é misterioso isso nesse poema. Ela é esse instrumento dessa poesia precisa que faz com que a gente possa ficar aqui muito tempo conversando sobre ela. É essa faca que também é só lâmina, que ela é precisa, ela é geométrica, ela é inteira. E talvez ela esteja falando também sobre o que é a arte. Essa busca que a arte tem de representar aquilo que não é representável, como um momento de agonia. Como é que você vai fazer isso? É uma coisa da ordem do sagrado, do oculto, não do escuro, mas do oculto, do que não se fala, não tem nem palavra para isso. Então é como se fala, só matando, só muito apaixonado e só matando, talvez para poder ver. Então é uma lenda, né? Está nessa chave. Fala. Então, no caso, ele utiliza o simbolismo da faca justamente porque tem duas faces. O que está machucando ele quer machucar o cigano, por exemplo. Sim, sim. Mas, e tem três. Está machucando ele, está machucando o cigano. E a boa poesia como uma faca. Porque não pode esquecer do diálogo com João Cabral, que está o tempo inteiro. O primeiro, cadê? Aqui. O primeiro verso, né? Antes de começar, o primeiro poema, o poema que abre o livro é a palavra faca. Então, no fundo, é como se fosse um poema em homenagem à faca. Fala. Nesse sentido, né, de pensar a faca como ferramenta do poeta. Isso. Mas também ferramenta que liberta. Naquele último poema, no último verso, né, a faca como aquilo que traz a liberdade. A liberdade tanto no sentido do escultor que consegue esculpir, mas do poeta que consegue matar fazer o claro, pior. Mas ao mesmo tempo esculpir também, né? Esculpir as palavras. Esculpir as palavras. Limpas, justas, bem colocadas. Inteiras, cortantes, afiadas, que acendem, que trazem vida. Então também a gente pode ler como um tratado também sobre a própria poesia, porque ela fala, ó, a palavra faca de uso universal. O que é isso, uso universal? A gente usa faca, gente, passa a faca, por favor, faca, passa manteiga no pão com a faca, por favor, né? A tornou tão aguda o poeta João. Então, o que o poeta João Cabral faz? Isso os poetas fazem. Eles pegam as palavras e mudam o significado das palavras. Quando você vê uma boa obra de arte, você não vê o mundo mais do mesmo jeito. É isso que uma obra faz com a gente. Você ouve uma música boa, você vê um quadro bonito, você olha assim para mim e fala, nossa, olha só, não tinha reparado nisso. Então, o poeta João Cabral, ele pega a palavra faca, que era um uso universal, e torna ela aguda. Engraçado esse adjetivo, agudo. O que é agudo? É uma coisa que está lá no alto, que é isso, eu não tenho outra, é preciso, é certo. E que agora ela parece, o azul, né? Parece um monte de azul nesse poema. Azul e afiada. No gume do poema. Então é como se a faca, o poema está sempre cortado. Também pelo João Cabral. Atravessando a história
por João Cabral contada. Então é bonito, porque ela, como poeta, vai fazer uma homenagem a um outro poeta, que é o João Cabral. E qual é a característica do João Cabral? É essa da faca só lâmina, né? Essa faca. Ele quer que a faca, uma poesia que também fere. A poesia não é para ser bonitinha. Não é para ser só gostosinha. A poesia, ela tem que ser precisa. Aqui, ó, no Catar Feijão, tem a segunda parte que eu não li. Catar feijão entra um risco. Qual é o risco de catar feijão? É que entre os grãos pesados, entre outro grão, qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo ou não? Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase grão mais vivo. Então ele é a favor também disso que quebra o dente. Ele quer também uma poesia pedra. Obstrui a leitura fluviante, flutual. Então, sabe aquela leitura que você está ali como num rio, flutuando? Ele fala, não, não, bota ali uma pedrinha no meio. Assula a atenção. Chama a atenção. Isca com o risco. Olha que bonito, tem esse isco, que é agudo, né? Isco. Isca, pega, e você corre um risco, e o risco também é tal. Então, essa palavra precisa. Então, esse poema, a gente sempre tem que ter isso na cabeça, que está falando, ó, dessa faca. Ele está falando, olha, o símbolo melhor para a poesia é a lâmina cruel, porque nenhum indica uma ausência tão ávida como a imagem de uma faca que tivesse só lâmina. Nenhum melhor indica aquela ausência sôfrega, que é a imagem de uma faca reduzida à sua boca. A faca precisa cortar alguma coisa. Então a faca nesse sentido é como o escultor também, que ele precisa, é o destino, é uma paixão, ele escolheu isso, ele está sendo frio e calculista, não sei, mas ele precisa. Ó, por quê? A imagem de uma faca que está entregue inteiramente à fome pelas coisas que na faca se sente. Que bonito isso. A faca tem uma fome pelas coisas. A faca tem um destino. Qual é o destino da faca? Cortar, penetrar, ferir, matar. Ai, credo, o João Cabral queria isso pelas palavras. O Emicida também quer. Mano Brown também quer. Os escritores, todos nós queremos. E também, ao mesmo tempo, esculpir, chegar numa forma justa, numa forma aguda, numa forma precisa, numa palavra substantiva. Aqui no poema da Sofia, não tem palavra sobrando, não tem coisa a mais, é super limpo. Então, obrigada, gente, por essa manhã. Legal. Parabéns a vocês, e os professores e professoras de vocês estão formando vocês tão bem. Muito legal.